Fala galera, tudo bem com vocês? Na videoaula dessa semana vou apresentar para vocês um momento da história da Europa muito interessante, tá? É o momento ali que vai marcar, né, a transição, né, do final do período feudal, né, onde o comércio vai começar a ressurgir. E aí nós vamos ver algumas crises que vão acontecer nesse período, principalmente no século XIV, e principalmente as mudanças na economia, as mudanças na forma de produção e principalmente aí os implementos agrícolas, né, que vão facilitar um pouco a vida, mas mesmo assim não vai deixar a humanidade passar por um momento de tanta tranquilidade assim, porque em alguns momentos essa produção vai ser muito baixa, mesmo com alguns avanços, e vai ocasionar um período de fome, né, de guerra. Então o século XIV vai marcar um período bem desastroso na história da Europa. E é isso que nós vamos ver a partir de hoje, né? Dessa ideia do feudalismo começando a dar lugar novamente para que o capitalismo mercantil surgisse, né? O feudo pouco a pouco ali tendo uma certa abertura, as cidades ressurgindo, o comércio reaparecendo, a moeda também ganhando importância. Então é esse o contexto de transição, né, da Idade Média, né, já a Idade Média que vai ter ali já o seu período de decadência no século XIV, entrando no século XV, né, e no século XV nós já vamos ver, dentro da Idade Moderna, o que vai mudar nesse período realmente de transição. Então, tema da nossa aula de hoje, as mudanças aí na sociedade feudal que vão culminar, né, no renascimento comercial, no ressurgimento das cidades e justamente as crises que vão marcar esse período. Bora lá, pessoal. Então, para nós ter noção aí, né, até o ano 1000, a produção de alimentos é uma produção muito baixa pela prática rudimentar da agricultura, né? Então, é muito a partir desse contexto, a partir da Revolução Agrícola, né, que nós vamos ver grandes mudanças que vão ocorrer na Europa a partir de meados dessas datas, né, como a invenção da coalheira, né, que era um instrumento que servia para conduzir o animal, né, nos seus arados, né, fazia com que o cavalo ali tivesse, né, o animal que estava fazendo o traçado tivesse um conforto maior e uma resistência maior, né, usando essa coalheira no pescoço, né, tirando o antigo peitoral que sufocava o animal, né, a coalheira agora servia para guiar e tornar a produção um pouco mais eficiente, né. A ferradura que vai proteger os cascos dos animais. Pessoal, parece coisa simples, tá? Mas era o que tinha de mais tecnológico para a época. Muitas vezes a gente confunde tecnologia, né, com meios de comunicação, informática, aparelhos sem fio, né, essa era da modernidade, pós-modernidade que nós vivemos hoje. Mas tecnologia é todo aprimoramento técnico que vem para mudar, para melhorar a condição de vida do ser humano. E nesse contexto, essas invenções, esses aprimoramentos aqui que ocorreram, vão marcar um avanço, principalmente na produção, como a questão do arado de ferro, né, que vai revolver a terra de uma forma mais eficiente, em substituição ao arado de madeira, né, os moinhos também de vento, tanto para produção e para retirada de água, como também para drenar pântanos, né, e fazer todo o trabalho aí que antes era feito, né, ou pela mão de obra, muitas vezes ali o homem era a força motriz, agora ele está colocando o animal, né, está colocando ali a hidráulica por meio da água, justamente para dinamizar esse processo de produção e aos poucos, né, dando maior eficiência a toda essa produção. Ampliação das áreas de cultivo, né, ou seja, vai se expandir, entrar por áreas florestais e aumentar essas áreas de cultivo. E aí vai ter como prática também o que nós vamos chamar de rotação trienal ou simplesmente rotação de cultura. Até hoje é muito utilizado, né, justamente para evitar o desgaste prematuro do solo, né, que a terra possa continuar produzindo por mais tempo. Então, nessa época, né, ainda dentro dos feudos, era muito comum uma terra estar em descanso, outra terra está sendo cultivada e uma outra terra está sendo usada como pastagem, né? No ano seguinte, essa terra que era usada como pastagem, ela servia para ser cultivada, porque ela estava já adubada, fertilizada ali pelos excrementos dos animais, né?
essa área que estava em descanso, ela passa nessa rotação aí, ou servir de pasto, ou também para servir de plantio, né, no outro ano, enquanto uma outra área ficava descansando. E assim fazia essa rotação ano a ano, para que a terra tivesse aí uma sobrevida maior. Lembrando que nessa época não havia insumos agrícolas, né, pesticidas, adubos, né, que ajudavam, que hoje ajudam muito o aumento da produtividade, assim como a modernização do campo. Então, né, faziam o que tinha para aquele momento. E aí, pessoal, a oferta de alimentos vai gerar, né, um aumento populacional, né, naturalmente, vai reduzir um pouco dos conflitos armados, né, e vai liberar um pouco da mão de obra, principalmente para outras atividades. Já que estava havendo um excedente de pessoas no campo e a produção estava relativamente adequada, pessoas vão começar a ficar ociosas. E aí vão procurar atividades artesanais e comerciais e assim também a procurar trocar, a dar uma importância para aquilo que era produzido em excedente, né? Aquilo que sobrava da produção. E assim o comércio vai ganhar força novamente a ganhar certa importância. Né? E aí nós vamos ver adiante a formação, né, das primeiras cidades e tudo mais. E mais importante do que isso, a reativação de rotas marítimas, né, de rotas comerciais, né, como as cidades como Veneza e Gênova, que vão controlar toda a entrada de produtos orientais na Europa. Né? Então tudo que vinha das Índias, tudo que vinha do Oriente, geralmente era trazido, transportado ou por venezianos ou por genoveses. Né? Bizâncio, que depois vai ser chamado de Constantinopla, né? Vai ser um importante entreposto comercial, ou seja, passava-se por ali boa parte das mercadorias que entravam na Europa, tá? Até porque é uma região muito importante, porque até hoje, né, Istambul, que fica nessa região, que hoje a cidade de Bizâncio é onde fica a Turquia, ela fica entre os dois continentes, entre a Ásia e a Europa. Então é um ponto estratégico, né? E aí os muçulmanos vão acabar controlando esse posto estratégico durante um bom tempo. Tá? Flandres também vai ser uma rota muito conhecida, né? Então era um excelente ponto de troca, né? Principalmente produção de tecidos eram muito ofertados ali. Então essa é uma região bastante interessante também. Fica ali entre a Holanda e a Bélgica, né? Região de Flandres. Inclusive vai ser causa de algumas guerras, de alguns conflitos que nós vamos ver adiante. As rotas terrestres, né? A mais famosa dela, a rota de Champagne, né? Que ligava o norte da Itália até a região de Flandres, né? A rota de Champagne é a região que justamente dá o nome para a bebida muito consumida aqui no Brasil, né? Mas embora aquela bebida que você tomou no final do ano para brindar lá ou o Natal ou o Réveillon, se ela não foi produzida na região de Champagne, você não tomou um champanhe legítimo, você tomou apenas um espumante, porque a bebida que leva esse nome é justamente a uva que é cultivada nessa região. Daí, né, o preço um tanto quanto alto para os padrões brasileiros, né? E aí a gente acaba se contentando aí com um champanhe, uma espuma aí que vende nos melhores supermercados e mercearias da região. Pessoal, além disso, esse excedente, essa produção de mercadoria em sobra, né, vai fazer com que as primeiras feiras fossem realizadas, né, que geralmente essas feiras eram organizadas ou no entroncamento de rotas comerciais, onde essas rotas se cruzavam, ou muitas vezes, né, próximo a castelos feudais, próximo às áreas mais. E aí os senhores feudais, né, vão tirar e vão ter um lucro em cima disso, haja vista que eles vão estar usando as suas terras para tanto, tá? E aí, pessoal, nesse contexto, a economia vai ganhar um fôlego, porque até então, durante o período feudal, uma economia amonetária, sem a presença de dinheiro praticamente, que sumiu em algumas localidades, a moeda passa a ser novamente utilizada, né? Passa novamente a ser cunhada aí, né? A partir do século XI, e vários senhores feudais, cada feudo tinha uma moeda própria. E isso, né, para essa classe comerciante que está emergindo,
não era nada rentável, não era nada lucrativo, porque você tinha sempre que estar trocando essa moeda nas casas. Tá? Além disso, outro fator que dificultava o comércio nesse período é a condenação da igreja, né, de cobrar, né, a condenação da usura. O que era a usura? Era a cobrança de juros. Então, os banqueiros, na época, aqueles que tinham como emprestar dinheiro, não poderiam fazê-lo, tá? Não aos olhos da Igreja Católica, porque a igreja acreditava que o juro nada mais é do que você cobrar pelo tempo, ou seja, você empresta dinheiro para alguém e depois de determinado tempo que ela fica com o seu dinheiro, ela te devolve um dinheiro maior do que ela tomou como empréstimo. É o que os bancos fazem hoje, né? Você pega uma quantia X, quanto mais tempo você demora para devolver para o banco, mais juros você vai pagar, ou seja, maior vai ser a sua dívida. Então a igreja dizia o seguinte, que você não pode cobrar pelo que não é seu, porque o tempo é de Deus, o tempo é do Senhor de tudo. Então o homem não pode se apossar daquilo que não é dele. E aí ele condenava também a prática da usura. Assim também, nas primeiras atividades comerciais, a igreja impunha a prática do chamado justo preço, que toda mercadoria produzida e vendida, ela tinha que ser vendido praticamente no seu preço de custo, né? Ou seja, o produtor ele tinha que dar um pequeno acréscimo ali que ia garantir apenas a sua sobrevivência. Ou seja, a igreja também não permitia que as pessoas se enriquecessem a partir do comércio. Tá? Então, aquilo que era vendido deveria ser vendido aí a um preço justo, né? Ou chamado justo preço, que é um pouco além daquilo que foi gasto para produzir o item. E nessa questão, pessoal, os judeus, né, vão se consolidar como os grandes banqueiros, afinal de contas não eram cristãos, né, não eram católicos, e aí vão emprestar dinheiro a juros, vão trabalhar muito com o câmbio de moeda, trocando uma moeda por outra, né, e que vai dinamizar muito a economia e vão se enriquecer muito nesse período. Tá? E aí, pessoal, é nesse contexto de surgimento dessas feiras, de renascimento dessas rotas comerciais, tanto marítimas como terrestres, é que as cidades vão ressurgir na Europa. As chamadas cidades medievais que vão ganhar o nome de burgos. Burgos que vão ser habitadas pelos burgueses, né? Que vai ser sinônimo de uma classe social cada vez mais emergente que surge nesse contexto e vai se enriquecer a partir das práticas comerciais. E gravem bem, são os burgueses que vão fazer as principais revoluções, né, no contexto que nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Tá? Então essas cidades eram cidades cercadas ainda, se vocês assistirem filmes medievais, vocês vão ver que as cidades tinham pórticos, né, portões enormes, muralhas, vigias, as cidades eram cercadas, né, com péssimas condições de higiene, né, não tinha saneamento, água encanada, longe disso. Tá? E aí, após o século XIII, essas cidades começam a se emancipar. Essas cidades surgem dentro de áreas feudais, e aí elas tinham que pagar uma série de tributos para os senhores feudais. Sendo assim, elas vão, a partir do momento em que elas começam a ganhar autonomia, elas vão comprar essa liberdade de transitar, de comercializar, sem ter que pagar essas taxas. Essa emancipação, essa libertação dessas cidades, elas vão ser adquiridas por meio das cartas de franquia, que eram compradas junto a esses senhores feudais que vendiam a concessão para essas cidades funcionarem. Tá? Em meio a essas cidades vão surgir as guildas e as corporações de ofício. Né? As guildas nada mais era que a associação entre comerciantes dentro da cidade, que vão garantir melhores preços, isenção de impostos, ou seja, eles se reuniam, né, em grupos para poder comercializar e ali poder elevar o preço das suas mercadorias. Assim como, né, entre as cidades também havia chamadas ligas ou ransas. Né? Dessas ligas aí, a que mais vai ficar conhecida é a chamada Liga Hanseática, que vai reunir mais de 90 cidades e vão controlar boa parte do comércio na Europa. Então, cidades vão se associar, né? E aí vão tornar ainda mais fortes no comércio dentro da Europa. E em meio a tudo isso, pessoal, as corporações de ofício, né? As oficinas que vão surgir, que vão garantir o monopólio da produção de alguns itens, né? Vão estabelecer a qualidade dessas mercadorias, né? Mas ao mesmo tempo vão proteger os associados e vão manter o poder sempre na mão de poucas pessoas da mesma família. Então até hoje é comum, por exemplo, na região da Itália, da Toscana, onde o pessoal produz muito, por exemplo,
aquela parte de embutidos, né, de presunto, de linguiça, alguns lugares produzem queijo. É comum essas oficinas até hoje serem passadas de pai para filho, né? Então isso é herança lá da Idade Média. Por quê? Esses mestres passavam, né, o seu conhecimento geralmente para um parente mais próximo, ou um filho, ou um primo. E aí o monopólio da produção daquele item ficava sempre numa mesma família. Tá? E aí tinha os oficiais, os companheiros, os aprendizes que estavam ali ajudando nessa produção. Tá? E aí, pessoal, entrando no século XIV, né, nessa crescente do comércio, vai haver uma certa estagnação. Né? A falta de mercados consumidores, né? A falta de metais preciosos, e aí vai começar a haver um esgotamento também do solo, né? A deficiência das técnicas de cultivo, que embora houvessem algumas inovações, ainda eram muito rústicas, né? Sem contar que vai ser um período que vai contar com excesso de chuvas, ou muitas vezes com neve exagerada, colheitas inteiras vão ser perdidas, né? E aí o século XIV vai ficar marcado por várias crises, né? Desde crises que vão ser ocasionadas pela exploração exagerada dos servos dentro dos feudos, até por períodos de grande fome, né? Entre 1315 e 1317, várias rebeliões, como a Jaquerris, né? Aí a revolta as rebeliões de Wat Tyler, que a gente vai ver também, e nesse contexto todo, também a peste negra. Tá? Então, como diz aquele ditado, desgraça pouco é bobagem, né? Então vai vir uma seguida da outra aí durante esse período medieval, né? A fome, pessoal, devido às mudanças climáticas, saturação da economia, né, o aumento populacional, que aumentou e a produção agrícola não aumentou na mesma proporção, o empobrecimento do solo, devido aí às práticas rústicas, né, rudimentares ainda. Em contrapartida, uma população já fragilizada, né, desnutrida, né, já cambaleante, vem a peste negra. Né, peste negra, que é uma doença causada por um bacilo, Pasteurella pestis, né, que ele era transmitido por um rato contaminado. Tá? Então a pulga desse rato, né, ela entrava em contato aí com outros animais e por consequência com seres humanos e transmitia uma doença que foi letal, né, durante o século XIV na Europa. Tá? Então, o que vai acelerar a proliferação da peste negra? As péssimas condições sanitárias e de higiene que vigoravam na Europa. No período mais frio, dentro dos feudos, os animais ficavam dentro das casas, né, principalmente dos servos, e ali o contato da pulga desse rato com os outros animais e por consequência, essa pulga em contato também com seres humanos, ocasionou a proliferação de uma doença que, queira ou não, pessoal, vai matar em pouco mais de 3 anos 1/3 da população europeia. Tá? Ou seja, 25 milhões de pessoas vão morrer em 3 anos dentro da Europa. Não tinha lugar para enterrar pessoas. Tá? Os corpos eram amontoados, cidades eram abandonadas, né? E não tinha-se ali uma expectativa de melhora. Então, nesse questão, a própria igreja vai ser questionada, porque a igreja até então pregava que as enfermidades nada mais era que uma resposta divina aos pecados da humanidade. A partir do momento em que os pais começam a morrer, a própria igreja vai ser questionada. Né? Vão surgir várias ordens flagelantes, penitência corporal, flagelando o próprio corpo, suplicando a própria carne, acreditando que nesse sacrifício espontâneo eles poderiam afugentar o mal da peste. Tá? Tem um filme muito legal com o Nicolas Cage, O Caçador de Bruxas, se não me falha a memória. Tá? É um filme muito legal que ele mostra o contexto justamente da peste negra na Europa. Tem um outro também, esse é um pouco mais velho, mas se vocês encontrarem, vale a pena assistir, chamado A Conquista Sangrenta. Esse filme é da década de 80, mas é muito bom, mostra como era a difusão, né, a proliferação ali da peste negra na Europa e o pânico que isso vai causar. Né, cidades inteiras sendo abandonadas, né, a fé questionada, e aí a dizimação de várias pessoas. Então ela ocasionava receber esse nome, né, peste negra, porque ela ocasionava o escurecimento e algumas manchas escuras pelo corpo das pessoas, com feridas, né, com grandes bulbos de inflamação que davam na pele, e aquilo estourando bolhas, né, com um odor sem precedentes, né,
E aí as pessoas morriam em questão de semanas, tá? 1, 2 semanas, dependendo da fragilidade, já ia a óbito. Então é uma doença que realmente devastou, né, a Europa durante o século XIV. Como eu disse, desgraça pouca é bobagem, né? Nesse contexto todo, ainda vai vir a questão das rebeliões que vão acontecer, né? Ou seja, os servos já se rebelando na decadência do feudalismo, né? Por exemplo, a Jaqueries na França, né? Saques, roubo e morte de inúmeros senhores feudais, assim como também as revoltas de Wattyler na Inglaterra, né? Que vão liderar ali contra a cobrança de impostos, vão queimar documentos que registravam onde os impostos eram de fato arquivados, né? Então vai ser um período bastante conturbado, do final da Idade Média para o início da. E para piorar, vai estourar um dos conflitos mais duradouros da história, né? Que a gente tem relatos aí, que é a Guerra dos 100 Anos, que na verdade, quanto tempo durou a Guerra dos 100 Anos? Pergunta óbvia? Nem tanto. A Guerra dos 100 Anos durou, na verdade, 116 anos, tá? Ela começa em 1337 e ela vai acabar apenas em 1453, tá? É uma guerra na terra e domínio da região de Flandres, uma região bem importante ali. Flandres vai pertencer à França, né? Porém vai selar vários acordos para fornecer lã aos ingleses. E aí, o domínio inglês nas batalhas e justamente a tomada de boa parte do território francês vai fazer com que essa guerra se arraste aí, né, por mais de um século. E aí é justamente no contexto da Guerra dos 100 Anos que surge a Joana d'Arc, que aos olhos da Igreja Católica é Santa Joana d'Arc, né, que vai conseguir motivar os soldados franceses a ter uma retomada nas terras que haviam perdidos, né, principalmente ali ao lado do rei Carlos VII, a partir das vitórias que ela vai conseguir em Orleans e Reims, né? Embora ela seja presa e morta depois, parte dela ainda na fogueira, né, da jovem Joana d'Arc, vai motivar ainda mais o exército francês, que vai conseguir ali, de fato, recuperar boa parte do seu território e recuperar a soberania nacional, né? Então ela é morta aí aos 19 durante o contexto da Guerra dos 100 Anos. Então, pessoal, é um contexto bastante conturbado, tá? Então é um período de grandes transformações e que vai moldar, com certeza, a sociedade que vai emergir dessa Idade Média, né? Na Idade Moderna, e nós vamos ver as transições para esse outro período nas aulas que virão adiante. Espero vocês no fórum, né? Até mais, pessoal. Até a próxima.